Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho de Venezuela, mas antes disso, curta, comente e compartilhe, tá bom? Hoje eu vou dar um resumo rápido do que aconteceu no dia 3 de janeiro, tá? No dia 3 de janeiro foi o dia que os Estados Unidos conseguiram entrar na Venezuela com uma operação mega sensacional, prenderam Maduro, Nicolás Maduro, e levaram para os Estados Unidos, tá bom? Há muitos meses, né, o Trump falou que iria lá nos Estados Unidos prender o Maduro, colocou até recompensa na cabeça dele, e o Maduro não acreditou, falou que com as tropas dele nada disso ia acontecer, e adivinhe, no dia 3 de janeiro os Estados Unidos provou que ele consegue sim fazer o que ele quiser, pelo menos na Venezuela, tá bom? É, o que aconteceu ali não foi como podemos dizer, algo tão planejado, né? Por quê? O Maduro, é, ele é um ditador, todo mundo sabe. Então, na Venezuela tem muitos problemas por conta da ditadura dele, né? As pessoas lá passam fome e tudo mais. Mas vamos começar pelos pontos que os Estados Unidos falaram que o Maduro deveria ser preso, né, e julgado nos Estados Unidos. Então, dentro disso está o narcotráfico, né, que é uma coisa que influencia diretamente os Estados Unidos, o tráfico de drogas, então todo mundo sabe, a Venezuela também é produtora de drogas, e o Maduro não fazia nada para impedir isso, né? Teria também, os Estados Unidos falaram que é para restaurar a democracia, né? Então assim, a gente pensa, por que os Estados Unidos está tão interessado em restaurar a democracia na Venezuela, né? Ele não é tão bonzinho assim. Então a gente entra no terceiro ponto, que seria os reservatórios de petróleo. Então, assim, todo mundo sabe que a Venezuela é o maior reservatório de petróleo que a gente tem no mundo hoje, né? Então, assim, os Estados Unidos nada mais fez que prender o Maduro, tirar ele do país, falar que vai gerenciar o país enquanto não estiver, né? Enquanto nada entrar como podemos dizer, tudo tem que estar alinhado, né, com o mundo, né? Então, assim, a ditadura que tem lá, eles querem colocar uma democracia de fato, com um presidente eleito, tudo certinho, então eles falaram que vão organizar a Venezuela, né? Mas aí ainda tem outros jogos políticos que vai ter que acontecer lá dentro, porque, querendo ou não, o Maduro tinha uma vice, né? Então a vice, por enquanto, é a presidente do país, tá bom? Então, dentro desses pontos, os Estados Unidos prendeu Maduro por conta do reservatório de petróleo, agora está gerenciando a Venezuela e sobra para a gente entender o porquê o Maduro foi preso, né? Ele é um ditador, isso todo mundo sabe. Ele tem violação do sistema de direitos humanos. Então, assim, se você aqui no Brasil a gente posta alguma coisa de algum político, o cara não vai bater na sua porta, te levar para algum lugar, te torturar ou te matar ou te prender, tá bom? O máximo que vai fazer, você vai ganhar um processo e tá tudo bem, tudo legal, faz parte do jogo. Mas lá na Venezuela, se o Maduro não gosta de alguém, não gosta de alguma coisa que alguém falou, ele vai, manda milícias, manda polícia, todo mundo que trabalha para ele, vai na porta da sua casa, te sequestra, te leva, te tortura e pode acabar com a sua vida. Então esse foi um dos motivos que fizeram Maduro ser o que ele é e ser preso pelos Estados Unidos, tá bom? Fraude eleitoral. Então, há um tempo atrás teve votação, teve a votação onde o Maduro perdeu, tá bom? Porém, ele não passou a faixa de presidente, ele não saiu do governo. Então, assim, foi uma eleição que não valeu de nada. As pessoas votaram, as pessoas escolheram e, mesmo ele perdendo, ele não saiu do lugar. Então, não faz muito sentido, né, a gente ter uma votação, ter a democracia e não exercê-la, né? Porque quando a gente consegue ganhar algo que foi conquistado com o nosso voto, ele não vai fazer nada, ele não vai levar em consideração, ele vai manter do jeito que está, porque é o que ele gosta de fazer. Então, a fraude eleitoral foi mais um ponto. Aí também temos a repressão política, tá bom? Então, assim, a repressão política é o quê? Todo mundo que é contra o governo dele, ele repreendia de algum jeito, sendo preso, torturado. Tinha pessoas que sumiam, então pode estar morta, pode ter saído do país, pode ter fugido, né? Esse é mais um ponto. Teve o uso das forças de segurança e milícias pró-governo. Então, assim,
todo mundo que era pró-governo e gostava do governo daquela forma, né, é, defendia ele de todas as formas. Então, às vezes, ele não precisava nem pedir. Então, vamos jogar aqui que é um esquerdista e um bolsonarista. Então, assim, o Bolsonaro ou o Lula não pede para a pessoa defendê-las. Eles defendem porque eles gostam. A mesma coisa tem lá. Então, tem as milícias e tem as pessoas que são pró-governo. Então, elas gostam da forma que está, querem manter aquilo ali. E, sendo bem sincera, as pessoas lá passam fome, o salário lá é uma miséria, o país teria tudo, tudo para ser um dos grandes, porque eles têm a maior reservatório de petróleo do mundo. Então, pensando por esse lado, eles poderiam ser uma potência mundial, né, em questão de recursos, porque hoje o petróleo é uma das maiores fontes energéticas do mundo, né? E eles são os que têm o maior que a Arábia, maior que todo lugar. Então, a Venezuela poderia ser uma superpotência mundial em exportação de petróleo. Mas mesmo com todos esses recursos, ela não é. As pessoas passam fome e há miséria para todos os cantos. Então, esse também é um dos pontos. E a última coisa é a corrupção. Da mesma forma que a gente vê aqui escancarada no Brasil corrupção, lá é mais escancarada ainda, porque ele é o governo, ele não vai sair daquele governo e ele se mantém no poder e quem falar alguma coisa morre, é torturado ou some, né? Então, esse foi um dos pontos que fizeram ele ser capturado pelos Estados Unidos e julgado. Não sabemos até quando ele vai ficar lá, né? Ele já foi julgado, até o momento está preso. Precisamos, não terminou o julgamento, então a gente vai ter que esperar para ver mais pontos, né, do que aconteceu. Mas até o momento, Maduro está realmente em posse dos Estados Unidos e sem pretensão de saída, né? Então ele vai ser julgado lá e aí a gente vai ter que ver como vai andar aí. Só que para isso, a gente fica uma reflexão que é uma vergonha para a gente, né, da América do Sul. Por quê? Porque o nosso país, o Brasil, querendo ou não, o presidente é amigo, né, entre aspas, do ditador Maduro e os esquerdistas do Brasil ficaram todos loucos, né? O pessoal da USP endoidou, nossa, tem professor chorando lá, querendo fazer greve de fome. Então, as pessoas da Venezuela acharam isso uma coisa boa, né? Porque agora, com o Maduro preso, a vice aí tá meio que se escondendo. Se os Estados Unidos realmente fazer o que eles falaram, colocar ali o país, né, na linha, tudo bonitinho, com a democracia, tudo funcionando, as pessoas sem medo, conseguir colocar um salário digno, talvez até fazer um novo plano de uma moeda nova, né? Porque o Venezuela está indo para as águas abaixo. Então, se colocar lá por enquanto, começa com o dólar, né? Igual o Paraguai tem. O Paraguai já funciona com dólar. Então, muitas coisas você consegue usar o dólar para comprar, vender e tudo mais. Então, assim, se você conseguir fazer algo assim do tipo, você consegue fazer o país se reerguer, pois ele tem a maior fonte de reservatório de petróleo do mundo. Então ele consegue ser uma potência, ele consegue exportar petróleo para todos os cantos, entendeu? Tem petróleo ali a rodo. Muito, ó, o Brasil não chega nem perto do que ele tem de petróleo. O Brasil já conseguiu fazer a Petrobras e exportar esse petróleo. Então, a Venezuela consegue fazer coisa muito melhor com o que ela tem, né? Então, pensando por esse lado, se você for ver bem, as pessoas do Brasil não entendem o que os venezuelanos estão sofrendo lá, né? Vocês podem falar, mas tem brasileiros que estão em outro país. Mas às vezes eles estão em outro país porque, assim, aqui no Brasil é ruim? Hum, é razoável. Nosso país é ótimo, tem dá para fazer uma boa agricultura, a gente tem uma fonte de energia solar, a gente é um dos países, né, que tem sol o ano todo. O ano todo a gente tem sol, então a gente pode fazer uma energia solar, né, para ficar legal aí. Poderíamos ser aí um dos melhores aí países com energia solar, poderíamos industrializar todo o Brasil com energia solar, mas não acontece. Só que os venezuelanos saem do país por falta de comida, né? Por não poder falar nada, que pode ser preso. Aqui a gente não tem isso. Então é medo. Eles saem por medo, literalmente, né? Medo de morrer, medo de passar fome, medo de ver a família presa por ter falado algo na internet, né? Esses pontos fazem os venezuelanos saírem do país. E quando eles chegam no Brasil, eles encontram algo que não tem lá. Por isso que eles permanecem aqui.
E aí os esquerdistas, né, que a maioria são esquerdistas, que defendem esse tipo de pessoas, né, o Maduro, Nicolás Maduro, falam que ele é o presidente do país, que lá tem uma soberania, mas lá não tem soberania. Não existe soberania num país como a Venezuela, porque ele é um ditador, tá bom? Da forma que ele foi preso, pode ter sido errada, porque foi os Estados Unidos que prendeu, tá bom? Mas as pessoas que estavam lá dentro talvez não tivessem o poder que os Estados Unidos têm para tirar ele do poder. E aí nunca ele sairia até morrer ou colocaria alguém igual a ele, um filho, não sei, nunca saberemos, tá bom? Então assim, a forma de governo dele se perpetuaria por muito tempo. E aí isso não seria legal para o país, tá? O país já está numa miséria. O salário mínimo dele, se não me engano, estava R$ 2 e pouquinho. Então assim, é uma miséria de fato, tá? Então não adianta a gente aqui do Brasil falar que o que foi feito lá foi errado, porque quem está lá está comemorando, estão nas ruas, estão felizes, estão alegres. Se vocês procurarem no Google, no Facebook, qualquer lugar, vídeo, vídeos, né, de venezuelanos, após saber que o Nicolás Maduro foi preso, todos estão felizes, comemorando. Só o pessoal aqui do Brasil que está reclamando disso, né? Então, é, falaram que pode ser que os Estados Unidos agora tente invadir outros países, mas assim, o Brasil não tem como invadir atualmente, tá? Porque a gente atualmente é uma parceria entre Brasil e Estados Unidos e faz muito tempo isso, e a gente tem leis, tem regras, não ajudamos, não contribuímos com o tráfico de drogas também, tá bom? Então assim, a gente é bem regradinho, não tem por que ele do nada vir aqui e atacar a gente. Para pegar o quê? As terras raras, né? Que todo mundo está falando que a gente tem. A gente tem, realmente. Mas ele não vai sair de lá só para pegar isso. Não faria sentido nenhum, sem motivo algum, tá bom? Então, o resumão é isso, tá bom? Nicolás Maduro preso, os Estados Unidos realmente invadiu, fez uma mega operação, começou de madrugada, conseguiu capturar ele, e ele está sendo julgado hoje atualmente. E agora a gente vai precisar ver os próximos capítulos do que vai acontecer com Nicolás Maduro e com a Venezuela, tá? Porque se bem coordenado isso, bem dirigido, essa transição, a Venezuela pode voltar a ser um país digno de se morar e de se viver, tá bom? Se não, vai voltar a ser a Venezuela de sempre, caso ele seja solto e volte para o país. Beleza? Esse é o resumão, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar e compartilhar. E até a próxima. E lembre-se, o futuro é glorioso. 14 nas urnas nas próximas eleições. Renan Santos para presidente. Valeu!